Olá, viajante, tudo bom com vocês? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Se eu disser a seguinte frase: o Traveler, o Ether ou a Lumina não são bons sob DPS, a não ser que estejam na C6, caso você seja free to play. O máximo que vocês podem utilizar são a ult deles, caso vocês estejam com uma build de proeficiência voltada para o Dendro. Caso tenha tido alguma parte dessa frase que você não tenha entendido, esse vídeo é para você. E só para deixar claro para os jogadores mais experientes, eu inventei essa frase aqui só juntando um monte de termos, tá? Então provavelmente essa frase não tem nenhum sentido se posto em prática. Qual o propósito desse vídeo? Já existem diversos tutoriais de Genshin Impact, só que o que eu percebo é que os criadores de conteúdo, eles, apesar de fazerem bons tutoriais, eles acabam citando termos que para eles são comuns. Só que eles esquecem que um jogador iniciante, às vezes até mesmo um jogador iniciante em termos de RPG como um todo, eles não conhecem. Então, o foco desse tutorial vai ser um tutorial realmente para quem é super iniciante, não só em Genshin Impact, mas também em RPG como um todo. Então vamos lá começar? Bom, eu percebo que o Genshin Impact ele tem como principais características a exploração, o combate barra personagens e, claro, o seu sistema chamado de gacha, que é o sistema de roleta para você conseguir novos personagens ou armas. Então eu vou tentar dividir o tutorial nesses três eixos principais. A primeira informação de todas, já respondendo a parte da frase que eu falei no começo do vídeo, é que o seu personagem principal, inicial na verdade, ele se chama Viajante no jogo. Você pode dar um nome para ele, só que você pode ver youtubers chamando ele de Traveler, que é viajante em inglês, ou também chamando ele de Ether, que é o nome oficial caso você escolha o personagem masculino, ou Lumina, caso você escolha ele no gênero feminino. Para não ter risco de eu esquecer ao longo do vídeo e também para vocês já conhecerem um pouco as expressões que eu falei na frase do início do vídeo, eu vou apresentar uma espécie de dicionário de termos usualmente utilizados por outros youtubers, para vocês entenderem tanto esse vídeo como também entenderem qualquer outro que vocês queiram procurar. A primeira é Free to Play, ou a sigla F2P, que significa que você não gasta nada no jogo. Você é um jogador que conquista todas as coisas de graça. E o contrário é o Pay to Win, ou a sigla P2W. Significa que você está gastando dinheiro no jogo para obter algum benefício. Ao se referir a algumas funções de personagens dentro do combate, nós podemos encontrar alguns termos como DPS, que é dano por segundo, sub-DPS e suporte, que pode ser dividido em personagens que criam escudos, chamados de shield, personagens curandeiros, chamados de healer, e algumas outras funções. Essa questão do DPS, sub-DPS, eu vou explicar mais aprofundadamente em outra parte do vídeo. Temos o C1, C2 até o C6, que são as constelações dos personagens. Vou explicar mais na frente depois também. Temos o termo upar, que é passar de nível ou melhorar o seu personagem ou algum equipamento, por exemplo. O termo farmar, que significa que você vai ficar repetindo determinada atividade para conseguir pegar aquela recompensa específica várias vezes, ou algum material várias vezes. Por exemplo, farmar minérios significa que você vai ter que andar pelo mapa procurando por minérios específicos, ou então farmar artefatos, quer dizer que você vai precisar fazer várias vezes uma determinada atividade para conseguir aquele artefato específico para depois construir a sua build. Temos também esse termo build, que na verdade não é muito utilizado em Genshin Impact, mas ele se refere ao conjunto de equipamentos e habilidades que você escolheu para o seu personagem. Então, se um personagem ele pode ser um personagem de dano físico, mas também pode ser um personagem curandeiro, e você focou todos os seus equipamentos e habilidades para o dano físico, então você tem uma build voltada para dano físico.
Em Genshin Impact a gente fala mais em relação aos conjuntos de artefatos, a gente não fala o termo build, mas porventura você pode encontrar esse termo também. Temos alguns outros termos como o pitch, lá do sistema de roleta do gacha, eu vou explicar mais na frente. O ataque flat, que eu vou explicar melhor quando eu estiver falando dos atributos dos personagens, e por aí vai. Além da exploração e do combate, Genshin Impact também é um jogo de manejo de recursos. E como que isso acontece? Perceba lá em cima à direita que nós temos essa chamada resina frágil. A resina frágil ela pode atingir um total de 160 e à medida que você usa ela, ela recarrega ao longo do tempo durante o dia. Essa resina frágil ela é utilizada em diferentes atividades do jogo. Por exemplo, para você conseguir essas recompensas aqui desse afloramento de linha lei, você precisa gastar 20 resinas frágeis, como está aparecendo ali à direita. Esses domínios de chefe, eles gastam de 30 a 60 para você obter essas possíveis recompensas. Esses domínios de artefatos ou de materiais de arma ou de materiais de talento, como esse daqui à direita, você gasta 20 para obter essas possíveis recompensas. E os chefes, como esse Regisvine Cryo, eles gastam 40 das resinas. Então qual é a dica? Nunca deixe ou evite ao máximo a sua resina chegar a 160 e ficar em 160, porque você está perdendo oportunidade de ganhar recompensas das mais diversas possíveis nessas diferentes atividades. Então sempre tente ficar gastando elas, principalmente se você for jogar por muito tempo, tente zerar elas e aí você deixa carregando até o próximo dia que você for jogar. Começando com a exploração, você que é um jogador iniciante de Genshin Impact e ainda está nos níveis iniciais, talvez você ache o jogo com pouca coisa a se fazer. Então antes de tudo, eu vou falar o que você vai liberar ao longo do jogo à medida que você avança no seu rank de aventura. Eu já vou explicar daqui a pouco o que é esse rank de aventura. Então basicamente você tem que seguir a história principal, passar por essa região e chegar aqui na cidade de Mondstadt. À medida do jogo você vai aprender a abrir essa roleta e que existem várias opções nela. De cara você já percebe que algumas opções não aparecem no início do jogo, e é isso que eu vou explicar para você não se sentir desestimulado achando que o jogo tem pouco a se fazer. Na verdade o jogo tem muito a se fazer, só que ele vai liberando aos poucos. Então eu vou olhar aqui nas minhas anotações o que a gente vai liberando à medida que a gente vai avançando no nível de aventura. Então, quando você chega no nível 5, você libera a oração, que é essa estrelinha, que é o nome dado para o sistema de roleta, tá? Ou o sistema gacha. Vou voltar nesse ponto mais no final do tutorial. E o teste de personagem, que você pode ver aqui à esquerda. E essa parte à esquerda, ela vai sendo atualizada à medida que você vai liberando novos recursos. O teste de personagem, ele aparece nessa opção e ele muda de tempos em tempos. E esses personagens que você pode testar são justamente os personagens que estão disponíveis no momento atual no sistema gacha, nas orações. No nível 7 você libera o livrinho de aventura. As opções que vão aparecer nesse livrinho a princípio é essa primeira aba de experiência e a parte de guia. No nível 8 você libera no mundo, e aí você tem que abrir o seu mapa. Você vai liberar essas chamadas afloramento de linha lei. São dois tipos. Os dois tipos você tem que chegar até a parte do mapa. Então você tem que ativar a recompensa. Você pode ver aqui desse primeiro tipo de linha lei, você ganha experiência, você ganha esses itens que vão ajudar a evoluir os seus personagens. Eu vou explicar eles mais na frente. O segundo tipo de linha lei tem essa outra coloração, e aí você basicamente já não ganha itens de experiência de personagem, você ganha mora, que é o dinheiro do jogo.
Nesse começo do jogo, você pode sim fazer esses afloramentos de linha lei. A minha dica é você focar nessa recompensa de experiência para personagem, que depois fica mais escassa no jogo. Mais na frente, você vai gastar os seus recursos com outros tipos de atividade que rendem recompensas melhores. Então você basicamente vai parar de fazer essas linhas leis. Mas continuando, no nível 10 de nível de aventura, você libera outras coisas aqui na parte à esquerda da roleta. Então aparecem outras informações aqui. São as partes de evento que estão acontecendo no momento. Esses eventos, eles sempre ficam mudando. Então já no momento, por exemplo, nós temos esse evento de aniversário acontecendo. Esse evento aqui numa cidade específica do jogo talvez não esteja aparecendo para você no começo, mesmo no nível 10, porque você precisa passar ainda de algumas missões de história. Vai aparecer também o chamado hino da oração, que é uma personagem que você pode conseguir ela. Você consegue ela de graça, só conseguindo atingir um determinado nível de aventura mais na frente e também passar por algumas missões de história. Vai aparecer também naquela parte da roleta a chamada Escolha do Povo, que é essa personagem chamada Xiangling. Você já tem que desbloquear ela fazendo a missão aqui do chamado Abismo, só que o Abismo ele é liberado bem mais na frente. Então, apesar da personagem aparecer já o aviso dela que você pode desbloquear essa personagem aparecer no nível 10, você só vai conseguir fazer esse abismo bem mais na frente. E também vai aparecer, também para ser liberado aqui no abismo, uma outra personagem chamada Colei. Então, no nível 10 ele vai mostrar que você consegue basicamente 3 personagens de graça. Na verdade, saiu há pouco tempo atrás mais uma outra personagem de graça, a Lynette. Então você consegue, com o tempo, 4 personagens gratuitas. Uma do elemento vento, Anemo, outra do elemento fogo, Pyro, outra do elemento água, chamado de Hydro, e outra do elemento Dendro, que é como se fosse elemento de vegetação, natureza. No nível 12, e aqui é algo mais importante que você vai utilizar até o final do jogo, você libera aqui as chamadas expedições diárias. São 4 missões que você pode fazer todo dia. Cada missão dessa você ganha 10 gemas especiais para você usar no sistema gacha no jogo para conseguir personagens novos. Recentemente, na versão 4.1 do jogo, que é quando esse vídeo está sendo gravado, saiu também essa recompensa da fase de pontos de encontro. É algo realmente bem recente e que você ganha metade de cada bolinha dessa que tem um presentinho quando você faz essas atividades aqui, como missão do Arconte, missões, né, abrir baús, etc. E aí, ao invés de você concluir uma missão diária dessa, que são bem simples de se fazer, basicamente são só derrotar inimigos, ou então alguns desafios simples contra o tempo. Se você, por exemplo, abrir 2 baús, você libera um presentinho desse, ganha a recompensa aqui embaixo de 10 gemas especiais, 10 experiências de aventura, e troca por uma dessas daqui. Então basicamente você pode ou fazer as 4 missões diárias, ou ir abrindo baú, fazendo missões de histórias até você completar essas 4 recompensas de ponto de encontro daqui de baixo. E aí vocês vão ganhar 40 gemas especiais, né, mais essas outras recompensas. E depois você volta na cidade depois de concluir, fala aqui com a Catherine, e aí você vai resgatar aqui mais 20 gemas. Então você basicamente consegue 60 gemas todo dia fazendo essas missões. No nível 13 você libera os chamados domínios de forja. São esses quadradinhos ou losangos e que dão diferentes tipos de recompensa. Os de forja são esses daqui que liberam materiais de ascensão de arma. Eu vou explicar eles daqui a pouco.
mas você tem outros domínios que liberam artefatos e materiais de elevação de talento. Também irei explicá-los daqui a pouco. No nível 16 você libera o modo online. O modo online que a gente vê aqui. O meu está desligado para que nenhum jogador entre no meu modo multiplayer. Confesso que o modo online não é muito interessante, tá? Você tem poucas ações que você pode fazer com outro jogador. No nível 18 libera a personagem Bárbara gratuitamente, e se eu não me engano você libera também a personagem Lynette. No nível 20 você libera a última opção aqui dessa roda aqui principal, que é essa aqui em cima à esquerda, que é o passe de batalha. O passe de batalha, nós temos aqui nessa opção, nessa aba do meio, algumas missões que você pode fazer. Temos essas 4 missões aqui que são missões diárias, e temos essas outras missões semanais, e temos também essas outras missões que valem para o período inteiro do passe de batalha. O passe de batalha ele tem em torno de 40 dias, de 30 a 40 dias. Esse último aqui foi de 40 dias, e ele se renova de tempos em tempos. Então você sempre tem a oportunidade também de ir ganhando essas pontuações, experiência de PB, de passe de batalha, aonde você consegue essas recompensas na aba do lado esquerdo. Se você não comprar o passe de batalha, você vai ganhando as recompensas da primeira fileira. Se você comprar o passe de batalha, você ganha tanto da primeira fileira como também da segunda fileira. E aí você vai ganhando pontos até você chegar no nível 30. E se você tiver comprado o passe de batalha, você ganha essa recompensa em que você escolhe uma dessas armas. Existem 2 formas de você comprar o passe de batalha. Você pode comprar o da esquerda, aonde você começa do zero, ou você pode comprar o da direita, em que você já começa no nível 10 e ganha mais algumas outras coisinhas. O indicado, caso você realmente vá comprar, é você comprar o da esquerda, que é mais barato, e você realmente consegue alcançar o nível 30 razoavelmente fácil, tá? Principalmente se você começar cedo nos 40 dias, tá? Você chega fácil no nível 30 fazendo todas essas missões aqui. Uma observação é que algumas dessas missões, principalmente as semanais, você só vai liberar quando você estiver mais avançado no jogo. Então, por exemplo, essas recompensas também de habitante, recompensa de caça, o bule de relaxar, o domínio dizimado ou domínio dos lobos, é indicado, caso você vá comprar o passe de batalha, que você já esteja mais avançado no jogo, com todas essas opções liberadas, para você realmente conseguir concluir essas missões semanais e ganhar os pontos dela, ok? E também no nível 20 você libera todos os eventos aqui nessa área. Ainda falando da exploração do jogo, o mapa é dividido em regiões. Cada região representa um dos 7 elementos do jogo. A região inicial que você começa é a região que representa o elemento Anemo, e ela se chama de Mondstadt. Até o momento do jogo, na versão 4.1, nós temos 5 regiões representando 5 elementos. Mas são eles: a região de Liyue, que é do elemento Gel, como se fosse o elemento Terra; a região de Inazuma, representando o elemento Electro; a região de Sumero, que representa o elemento Dendro; e a região de Fontaine, que representa o elemento Hydro. Essa é a região atual do jogo, tanto que vocês podem ver que eu ainda nem liberei o mapa mais recente que lançou na versão 4.1. Assim que você inicia o jogo, você já pode andar a pé, né, pela região de Mondstadt, pela região de Liyue e pela região de Sumero. Assim que você termina a história da região de Mondstadt, se eu não estou enganado, você vai liberar um teleportezinho para a região de Fontaine, que é esse teleporte aqui. A região vai estar toda escura, como aqui, por exemplo, mas esse teleportezinho ele vai estar habilitado. É só você clicar nele, você vai vir para cá, e aí você pode andar nessa direção e ir liberando, né, o mapa. A única região
que você não consegue viajar e você tem que avançar na história é a região de Inazuma. E vai ter uma dica mais na frente no vídeo dessa relação entre você poder andar pelas regiões e a escolha do seu personagem. É algo muito importante e inclusive um certo defeito do jogo, que eu vou explicar mais na frente. Outra coisinha que eu esqueci de falar também é que você libera... eu não lembro o nível que você libera, deve ser lá pelo nível 15 a 20 do ranking de aventura, a expedição de personagem, em que você manda personagens para coletar recursos e depois eles voltam, dependendo da quantidade de horas que você selecionou ali embaixo. O ideal é você selecionar sempre 20 horas. E aí todo dia você entra para pegar essa recompensa aqui de expedição. O seu personagem, mesmo que você mande ele para essa expedição, você ainda pode utilizar ele, tá? Então você pode mandar personagem sem receio. O que pode acontecer é de você ganhar um personagem que ele tem um bônus para alguma região específica. Então sempre clique, né? Deixa eu trazer aqui de volta esse personagem. E aí vocês vão ver que, por exemplo, o Bennett é o primeiro que está aparecendo aqui em cima. Ele tem um tempo de consumido 25% menor, ou seja, ele retorna 25% mais rápido se eu mandar ele numa expedição aqui na cidade de Mondstadt. Então, o ideal é você ir sempre nessas regiões e ver quais personagens têm bônus nas regiões específicas. Outras dicas aqui de exploração, nós temos, claro, a liberação das regiões quando você clica nas estátuas dos 7, vai liberando regiões do mapa, esses pontos de teleporte, fácil. O que nós temos aqui que não é explicado, e talvez você inconscientemente perceba, e eu nunca vi nenhum vídeo citando isso, são as colorações do mapa. Quanto mais baixo o terreno for, mais escuro ele vai apresentar na sua coloração. Então, por exemplo, essa aqui é uma região de praia, tá? Interligada com o mar, óbvio. E aí logo saindo da praia você vai ter essa coloração mais escura. E à medida que você vai subindo no terreno para regiões mais elevadas, a coloração vai ficando mais clara. Isso daqui vai auxiliar você caso você queira, caso você tenha alguma missão numa parte baixa do terreno e você tenha um teleporte, por exemplo, também numa região baixa. Você vai ter que ir a pé, percorrendo todos os obstáculos. Mas se você perceber que perto dessa região de terreno baixo você tem um teleporte numa parte alta do terreno, você pode pegar um teleporte até essa parte mais elevada e ir voando até o seu ponto de interesse numa região mais baixa. Dessa forma você chega mais rápido, tá? É uma dica aí que eu não vi ninguém citando. Outra dica que talvez você não perceba é que o seu personagem inicial ele pode trocar de elemento quando ele chega numa estátua dos 7 de outra região. Por que eu digo que talvez você não perceba? Porque assim que você chega na primeira estátua do jogo, na estátua dos 7 do jogo, o seu viajante ele ganha o elemento anemo. Só que se você clicar numa estátua com qualquer outro personagem, vão aparecer essas três opções: fazer oferta, bênção da estátua e sair. Se você clica na estátua dos 7 com o seu viajante, vai aparecer uma quarta opção, que é ressonar com o elemento daquela estátua. Então muitas vezes você talvez só clique na estátua com outros personagens e aquela quarta opção nunca vai aparecer. Outra dica é que você tem marcadores que você pode botar no seu mapa e você pode selecionar diferentes figuras. Qual a dica que eu dou para você inserir os seus marcadores? Sempre que você achar um baú, você coloca uma marcação. Repare que você tem no máximo lá embaixo à direita 150 desses marcadores. Quando você estiver chegando perto, caso você sinta que você está gostando do jogo e você vai querer realmente explorar ele 100%, tem um site em que todos os baús do jogo e outras coisas também, como minério, locais de pesca, estão marcados e você pode
selecionar aqueles que você já coletou na sua conta. Então você pode depois fazer essa marcação nesse site de todos os lugares que você já coletou baú. Então perceba, por exemplo, que eu já deixei marcado esse símbolo inicial mesmo. E o que é que eu faço, por exemplo? Quando é um baú comum, eu deixo esse símbolozinho natural dele. Quando é um baú que eu liberei por algum método diferenciado, algum quebra-cabeça, por assim dizer, diferenciado, eu escrevo ali em cima tochas ou algum termo que faça eu me lembrar de qual foi a forma que eu liberei esse baú. Inclusive o site que eu citei para vocês, ele também divide os baús dessas formas. Se você liberar um baú normal, ele vai aparecer com o símbolo de baú no mapa. Agora, se você liberar um baú que tem um elemento diferenciado nele, para você conseguir liberar esse baú, também vai aparecer no site de forma diferente. Então, por isso que é sempre bom você marcar de qual forma você escrever, né? De qual forma você liberou aquele baú, para você depois conseguir achar mais fácil no seu mapa. Uma observação é que alguns puzzles ou quebra-cabeças em português, né, não são tão óbvios e de se conseguir o baú escondido nele. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quebra-cabeça em forma de tocha que eu tive que acender com fogo. Então é óbvio que nós temos um quebra-cabeça aqui para ser solucionado. Só que em outras situações o baú ele está muito escondido. Por exemplo, você tem que coletar 4 cenouras que estão formando um quadrado no terreno. Depois que você coleta as 4 cenouras, vai aparecer um baú no meio. Ou então você tem que acender algumas tochas, mas não tochas desse tipo que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Mas umas tochas que você encontra em acampamentos de inimigos. E aí quando você acende todas as tochas com fogo, vai aparecer um baú invisível. Uma outra dica que eu nem estava lembrando, é você sempre bater em árvores com um personagem com espada. Você vai liberar madeira. E aí essa madeira você vai usar mais na frente no bule do relaxar. Outra dica é você sempre sair coletando tudo que você encontrar pela frente. A princípio você não vai utilizar, você pode achar que não vai utilizar, mas lá na frente vai ter algum uso, tá? Essa menta, por exemplo, sempre que você vê algo assim no mapa e estiver no seu caminho da missão e você tiver que se desviar só um pouquinho, se tiver que desviar alguns metros para coletar, faça esse desvio, para evitar um trabalho futuro de você ter que procurar pelo mapa sem saber onde tem e ter que coletar. Ainda continuando a dica das marcações, eu não aconselho muito você a marcar, por exemplo, com símbolo de comida, porque você quase nunca vai precisar caçar. Também não aconselho muito você a marcar esse símbolozinho aqui de planta, a não ser que seja alguma planta que sirva para evoluir o seu personagem. Pontos de pesca. Mais na frente tem uma arma que você consegue muito boa para alguns tipos de personagem, mas que você só consegue pela pesca, então vale a pena marcar alguns pontos específicos. E ponto de minério, esses sim eu indico para alguns minérios específicos que sirvam para evoluir também seu personagem. Falando de minério, perceba que eu tô com um personagem de espada simples, espada pequena, e alguns minérios são mais fáceis de quebrar. Só que outro, perceba que eu vou demorar uma eternidade se for com uma espada simples. Qual a dica principal? Consiga um personagem que tem espadão, como por exemplo aqui a Noelle, que ela é uma personagem que você consegue também pegar garantido no sistema gacha do jogo, mas eu vou explicar mais na frente. Então repare que ela consegue com 3 golpes destruir qualquer minério. Caso você não tenha um personagem com espadão ou não esteja querendo fazer esse trâmite para troca de personagem, que é um pouco demorado, você pode fazer um esquema de pulo com o personagem de espada. Então você pode se elevar no terreno, pular e atacar, que aí você vai causar um dano, tá? Só que perceba que é um processo meio demorado, né? Qual a dica? O terreno ele tem algumas pequenas elevaçõezinhas, pequenas diferenças de altura. Essa pequena diferença de altura já permite você fazer um ataque em queda, né?
e que já ajuda você a quebrar esses minérios. E para finalizar a dica de exploração, nós vamos aqui no passe de batalha. Perceba que nós temos algumas missões como derrotar chefes inimigos, concluir 15 desafios. A dica é, lá na missão está dizendo somente derrotar ou completar o desafio. Você não precisa coletar a recompensa no final. Essa recompensa que aparece no final, você tem que gastar um recurso. Recurso esse que é aquela lua ali em cima, chamada de resina. E essa resina, ela enche com o tempo. E depois que você usa todas as resinas, você não pode mais abrir as recompensas desses diferentes tipos de desafio, como a linha lei, esses domínios e também alguns chefes específicos. Na verdade, não são chefes específicos, qualquer chefe. Mas basta você derrotar eles que você consegue aquelas missões do passe de batalha. Outra dica simples é você utilizar um personagem alto na hora que você for fazer a sua exploração. Isso porque tanto a corrida dele quanto o processo de escalar são mais rápidos. Alguns elementos que não se enquadram em nenhuma outra categoria, e aí eu vou incluir aqui na exploração, são: se você construir alguma coisa no ferreiro e ficar pronto, você pode voltar em qualquer ferreiro de qualquer cidade para pegar aquele material que você construiu. Você não precisa voltar no ferreiro original. Você pode comprar alguns materiais nesse NPC específico que tem em cada cidade, bastando que você tenha o selo daquela região. Nesse caso, para eu comprar, eu preciso do selo Anemon. Qual a dica que eu dou? Deixe acumular esses pontos de selos para você comprar protótipos de arma, como nós temos aqui, e esses outros itens mais raros. Já que esses outros itens aqui para cima, que são itens de melhorar a arma ou melhorar personagem, você consegue farmar ele em outras partes do jogo. E talvez um dos elementos mais importantes que você vai utilizar ao longo do jogo inteiro é aqui o sintetizar. O jogo ele explica como que funciona. Você pode construir esses diferentes materiais, desde que você tenha os materiais pré-requisitados. As dicas que eu dou, a primeira dica que eu dou: veja ali que do lado direito embaixo tem um personagem. Sempre veja se você tem um personagem no seu grupo que tem algum bônus. Então, caso eu fosse produzir esse material aqui, eu poderia botar o Shinkyu para ter esse bônus. E aí repare que sempre que você muda do tipo de material, você pode ter outros personagens com outros bônus. Então, sempre lembre de ficar conferindo os diferentes tipos de materiais se você tem personagens específicos. A segunda dica, ela diz respeito à progressão na história. A princípio, eu daria a dica para você jogar o jogo no seu tempo, né? O mapa ele é muito bom para você explorar ele procurando baú. É muito recompensador você explorar cada canto do jogo, porque você realmente acha coisas em cada cantinho. É um dos jogos mais recompensadores que eu já joguei. Você jogar no seu tempo vai fazer você coletar muita coisa, derrotar muitos inimigos e ir aprendendo sobre o jogo, né? Mas tem um elemento que eu poderia falar para vocês apressarem a história do jogo. Dois, na verdade. Então, para vocês focarem na história principal e fazerem ela até vocês terminarem a história de Liyue. Por quê? Com o término da história de Liyue, você consegue chegar na região de Inazuma. Então aí você teria acesso a todas as regiões do jogo, já que Sumério e Fontaine você consegue chegar a pé. Desconsidere essas outras duas regiões aqui, que elas não são regiões de cidades, elas são sub-regiões que você encontra nos outros mapas, tá? Continuando, quando você termina também a história de Liyue, você libera as chamadas recompensas diárias.
Recompensas diárias não, desculpa. A reputação das cidades. Você libera a reputação da cidade de Mondstadt mais cedo. E a reputação da cidade de Liyue você libera quando você termina a história principal dessa cidade. E aí nós temos como recompensa do nível 3 a instrução de construção de resina condensada. Quando você pega esse item, você pode ir lá na síntese e você consegue construir essa resina condensada utilizando os materiais aqui embaixo. Esse núcleo de cristal são umas borboletinhas de elementos que você encontra normalmente próximos de Estátua dos Sete. Não só as borboletas anemo, mas também dos outros elementos. Tem alguns locais que são bem fáceis de coletar elas. Então, à medida que você vai jogando o jogo, progredindo o jogo, sempre tenta memorizar qual é o local mais fácil que você vê essas borboletinhas para você farmar. E aqui nós temos a resina original, né, que conforme eu expliquei, ela vai enchendo conforme o tempo. E aí você pode construir essa resina condensada e cada resina dessa permite você obter o dobro da recompensa quando você faz alguns tipos de atividades no jogo. Então, por exemplo, esses domínios, se você completar ele de forma normal, você vai gastar 20 resinas. E aí você vai adquirir um X recompensas. Se você utilizar a resina condensada, você vai adquirir 2x. Isso vai fazer o seu processo de aquisição de recompensas, de farm de recompensas, de materiais bem mais rápido. Isso vai otimizar o seu tempo jogando o jogo. Então, se você estiver achando o seu jogo muito demorado para conseguir essas recompensas, se você não gostar de ficar repetindo essas atividades específicas que você consegue recompensas para evoluir personagem ou evoluir arma, progrida na história do jogo o mais rápido possível para você conseguir construir logo essa resina condensada. Falando agora da categoria do combate / personagens de Genshin Impact, você começa com esse time principal aqui à medida que você avança na história. Teoricamente, esses são os personagens que você consegue gratuitamente no jogo, caso você não use o sistema gacha, o sistema de orações, o sistema de roleta. Mas lembrando que eu já falei que é possível também conseguir de graça essa personagem, essa personagem, essa personagem e essa personagem. O que nós temos que lembrar de Genshin Impact? Ele é um jogo de elementos. O combate dele é baseado em reações elementais. Então, para você ter um combate mais satisfatório, mais fácil, você tem que a todo momento fazer reações elementais. Então, não tenha receio de utilizar a sua habilidade primária. No caso da Ember, é essa, e nem a sua habilidade suprema. Na verdade, é essa. Principalmente a sua habilidade primária. E aí já vamos também a um dicionáriozinho de youtubers, né? Às vezes eles chamam essas habilidades em inglês. A habilidade primária eles chamam de burst e a habilidade suprema eles chamam de ult. Alguns outros mais voltados para computador, às vezes eles chamam pelo botão em que cada habilidade dessa está relacionada. Se eu não me engano, a habilidade primária é o botão E e a habilidade suprema é o botão Q. Então você também pode ouvir essas nomenclaturas. Voltando ao combate, eu não vou explicar quais são as reações elementares do jogo, porque é um tema muito complexo. Você pode procurar algum vídeo de outro canal. Mas procure um vídeo recente, porque há cerca de um ano foi adicionado o último elemento do jogo, que é o elemento Dendro. Então, se você procurar um vídeo mais antigo, não vai ter a reação desse tipo de elemento. Mas praticamente todos os elementos reagem entre si e geram algum tipo de efeito, a maioria deles sendo dano. Então não tenha receio de ficar mudando de personagem a todo momento. Aperta o botão de habilidade, solta uma habilidade, solta e aí depois quando acaba você volta para o seu personagem principal para continuar batendo. Os meus personagens aqui, eu troquei eles, então eles estão fracos
e o meu nível de mundo ele está muito forte, ou seja, os monstros estão muito fortes. Então, em virtude disso, eu vou mudar para o meu time principal, para eu poder entrar aqui no combate. Então aqui está o meu time principal. Pam, pam. Eu tenho 2 elementos de fogo e 2 elementos de água. Então basicamente nós temos algumas funções que os personagens podem desempenhar dentro de uma luta. Essas funções elas podem ser DPS, sub DPS e suporte. Sendo que o suporte ele pode ser para gerar escudos, pode ser para curar o seu time, ou pode ser para melhorar algum atributo específico. Então, por exemplo, esse personagem aqui, Bennett, a ult dele, se meu personagem estiver dentro dessa área, ele cura e ele também recebe um adicional de ataque. Então ele seria uma categoria de suporte. O Shinkyu, eu uso ele somente para me curar quando eu estou fora de batalha, para voltar o meu HP ao 100%, porque a habilidade aqui do Bennett recupera até 70% de HP. Os outros 30% eu particularmente, né, deixo só para curar até os 100%. À medida que eu vou andando pelo mapa, né, eu vou soltando a habilidade dele e vou recuperando até os 100%. Só que muita gente, né, a maioria das pessoas usa ele como sub DPS. E aí vamos então agora explicar essas nomenclaturas. Também servem para qualquer RPG. DPS é uma sigla que significa dano por segundo. E aí perceba que a nomenclatura é dano por segundo, não é dano por ataque. Às vezes você tem um personagem que solta um ataque muito forte, e aí você acha que esse é o seu personagem mais forte. Mas às vezes você tem um outro personagem que ele solta danos medianos, mas ele dá esse dano mediano constantemente. E aí, se você somar esses danos constantes, o total do dano acaba ultrapassando o daquele outro personagem que dá um dano estratosférico, mas somente a cada 10, 15 segundos, por exemplo. Então, a primeira observação é essa. E aí, qual a diferença do DPS para o sub DPS? O DPS é aquele personagem que você vai deixar em campo, tá? Você basicamente vai ter um personagem que vai ficar em campo, soltando os ataques normais, e os outros personagens eles vão rotacionar. Você vai trocar para ele, vai soltar uma habilidade, vai trocar para o outro, vai soltar outra habilidade, vai soltar para o outro, soltar a habilidade. Quando terminar, volta para o personagem DPS. Para quem conhece o jogo, não julgue aqui a minha build, tá? Minha build não, a minha composição, né? Que são os personagens que fazem parte. É o que eu tenho, é o que eu tô sentindo que está progredindo, então eu vou usar isso daqui. Então, uma pena que começou a chover, senão eu ia mostrar como é que eu normalmente jogo. Eu aplico fogo nos inimigos e depois eu venho com essa personagem aqui e aplico água, dando uma reação de fogo mais água, que tem um dano adicional. Eu só faço isso porque essa personagem aqui ela é muito boa. Se eu não tivesse essa personagem, eu nem sei qual time eu teria. Mas digamos, eu iria aplicar fogo e depois iria aplicar água aqui com o Shinkyu, tá? Então, o que a gente tem para falar de combate? Não tenha medo de soltar as habilidades, principalmente as habilidades principais, primárias do seu personagem. Você pode sim, à medida que você vai jogando o jogo, você vai percebendo algumas características. Aqui tem um acampamento de eu sempre esqueço o nome deles. Bom, eles vão me atacar. E aí, esses inimigos aqui, eles são fracos. Se você tiver com dificuldade de matar esses inimigos mais simples aqui, que são os pequenos, você está jogando de alguma forma errada, tá? Você provavelmente está guardando as suas habilidades elementais, não está rotacionando seus personagens, não está tentando fazer reações elementais, mesmo que seja reação de qualquer forma, só trocando personagem, só trocando aqui a esmo, tá? Você provavelmente está mantendo só um personagem em campo. Aí, à medida que você for jogando o jogo, você vai percebendo que às vezes você mata a primeira leva desses inimigos e tem um grandão que aparece depois. Deixa eu mostrar ele. Esse daqui, tá? Quando você mata aqueles pequenininhos, às vezes aparece um grandão desse. Aí sim, nesses casos em que você sabe que provavelmente vai aparecer um grandão depois, você pode guardar
a sua habilidade suprema para gastar nele. No mais, percebam o seguinte: eu não tenho no meu time o personagem inicial, o viajante. Por que isso? Não se sinta preso ao personagem viajante, ele não costuma ser um bom personagem. Somente o elemento dendro dele e antigamente o elemento gel dele o pessoal elogiava, tá? Então você pode, por exemplo, assim que iniciar o jogo, percorrer todo esse mapa aqui, atravessa daqui tudinho a pé, e aí quando você chega aqui na parte de Sumero, no mapa de Sumero, nessa estátua dos 7 do elemento dendro, você pode mudar o seu elemento do seu viajante para dendro, e aí o seu combate pode ficar mais fácil, porque o dendro ele pode reagir melhor com outros elementos, tá? Por exemplo, o elétrico. Mas é só uma sugestão que não vai melhorar tanto assim o seu jogo, não. Até porque, né, nesse mapa de Mondstadt você vai utilizar muito o elemento anemo, o elemento do ar, né? Então vai acabar que você vai precisar sim do seu viajante no elemento anemo para conseguir concluir alguns quebra-cabeças. Mas voltando, não se sinta preso ao seu viajante, pode trocar ele. Inclusive, no meu time principal, inicial do jogo, na verdade, eu uso o Kaia como personagem DPS principal, né? Ele que fica em campo dando dano. Os outros demais eu uso só para ocasionar reações elementais. Então, infelizmente, você só vai conseguir perceber uma melhora no seu jogo quando você começa a pegar outros personagens que tem uma sinergia melhor das habilidades, no mínimo isso, porque o time inicial do jogo não tem sinergia entre as habilidades. E o que eu quero dizer com isso? Você não consegue rapidamente soltar uma habilidade e depois já soltar outra, tá? Para ocasionar elemento rapidamente. Por que eu digo isso? Porque a habilidade elemental da Amber é aquele ursinho, ele demora para explodir e ocasionar páreo nos inimigos. E a habilidade elemental da Lisa, ela tem que carregar, né, uma área elétrica no campo, não ser atingida e só depois liberar. Então 2 dos 4 personagens iniciais demoram para ocasionar dano elemental e trocar o elemento que tem no inimigo para você poder aplicar um outro elemento em cima e ocasionar dano amplificado. Somente o Kaia e o viajante eles têm essa possibilidade de ocasionar dano rápido e aplicação de elemento mais fácil. Só que o dano do viajante, se você não trocar, vai ser do elemento anemo, então ele não tem muita reação com os outros, tá? Mas à medida que você vai progredindo no jogo, vai utilizando o elemento GAT, fazendo orações ou tiros, como alguns chamam, fica aí também mais um dicionário de youtuber do Genshin Impact. Cada vez que você faz uma oração é chamado de tiro por alguns jogadores. Tá, mas aí nós temos 1 milhão de personagens. Inclusive você pode vir aqui no botão Start, guia de personagens, você pode ter acesso a todos os personagens já lançados no jogo. Vocês vão me perdoar, mas eu sou daltônico, tá? Então essa coloraçãozinha aqui são os personagens chamados 4 estrelas. E essa outra coloração aqui em cima são os chamados personagens 5 estrelas. Os personagens mais recentes eles ficam em cima, tá? Eles ficam nessa ordem aqui de lançamento. E aí, como o recurso para você utilizar as orações também é um recurso escasso, né? Mais escasso do jogo, e você não está comprando gema para fazer isso, há algumas dicas de quais personagens você pode focar. Então bora lá, se você quiser focar em personagens 5 estrelas, nós temos a Nahida. Ela é a melhor personagem dentro do jogo, mas você precisa saber fazer as reações dentro antes de focar nela. A Shogun Raiden, ela é uma personagem do elemento elétrico que causa muito dano, como DPS principal. O Kazuha, ele é um personagem do elemento anemo e que ele ajuda nas reações elementais do time. A Rutal, ela é uma personagem de DPS principal, tira muito dano.
O Zhongli, ele é um personagem do elemento gel que gera o melhor escudo no jogo. E talvez você não fique muito empolgado para investir num personagem de escudo no começo do jogo, já que o que você quer dar é dano, né? E eu compreendo. Então, de todos os que eu estou indicando, talvez esse daqui você não precise dar como prioridade. Ela é uma outra indicação também de personagem 5 estrelas para você focar, tá? Ela é uma arqueira do elemento Hydro e que ela tem uma habilidade suprema muito parecida com a do Shinkyu. Ela também libera ataques de água automático. Quando você ativa a habilidade, você pode trocar de personagem para ocasionar danos elementais. Basicamente são esses. Os que eu tenho na minha outra conta, que eu posso atestar que são bons, que melhoraram muito a minha conta, é a Yoimiya. Ela é uma arqueira do elemento Pyro, só que ela causa dano individualmente em cada inimigo. Ela não tem dano em área, mas ela mata rápido inimigo individual. Ela não é muito indicada, tá? Mas para você que é noob e não está com muita paciência para esperar outros personagens mais fortes daqueles que eu citei agora há pouco aparecerem nos chamados banners, que são esses cartazes aqui, né? Dos personagens que estão em rotação no momento para você poder ter a chance de ganhá-los. Aí você pode talvez jogar nela. Já em relação aos personagens 4 estrelas que você consegue mais facilmente, né? Você pode focar, e isso é universal, tá? Basicamente todos os youtubers, eles elogiam esses personagens e eles aparecem inclusive em times que conseguem os desafios mais difíceis do jogo, que é o abismo, o último nível do abismo, nível 12 do abismo. Não estou dizendo que são somente esses personagens no time, né? São eles mesclados com outros personagens 5 estrelas também. Que é a Xiangling. Você recebe ela se você completar o nível 3 do abismo. Então uma hora você vai conseguir ela. Ela é do elemento Pyro e a habilidade suprema dela gera um ciclone de fogo que fica girando em torno de você, causando dano. Tem o Shinkyu, que eu já mostrei para vocês, né? A habilidade suprema dele gera espadas de água que quando você ataca com ataques normais, essas espadas de água saem ataques automáticos também. Então, além do seu ataque normal, físico, você também ocasiona danos de elemento Hydro automáticos no inimigo. Isso aqui é bom para ocasionar automaticamente reações elementais quando você troca para outro personagem. Você solta a habilidade suprema dele, troca para algum outro personagem, por exemplo de fogo, e aí você ocasiona dano de fogo contra o personagem, vai sair uma espada de água automaticamente da habilidade aqui do Shinkyu e vai ocasionar uma vaporização, né? Uma reação elemental de fogo mais água. Essa personagem aqui, Sucrose, ela é boa quando você quer focar em reações elementais. E por fim, o Bennett, um dos melhores suportes do jogo, né? Eu já mostrei para vocês que a habilidade suprema dele tanto recupera a vida como aumenta o ataque. Então nós temos aí já 4 personagens gratuitos que vocês podem ganhar e melhorar o seu time facilmente. Aqui você consegue automaticamente, aqui é a Xiangling. Então se você tiver paciência para chegar até o nível 18 do jogo, que é quando você pode ter a chance de liberar ela no abismo, e você melhorar os seus equipamentos, melhorar os seus personagens para conseguir passar pelo nível do abismo que libera ela, seu jogo vai mudar completamente, caso você ainda esteja com aqueles personagens iniciais, né? Se você der sorte de achar que outros personagens 4 estrelas ou 5 estrelas antes, né, pelas orações do jogo, beleza. Se não, é só esperar um pouquinho. Existem outras formas também de você conseguir esses personagens, e eu vou explicar ele quando eu for explicar aqui o elemento gacha, tá? Mas só adiantar rapidinho, é aqui nas barganhas da Paimon. Você pode comprar aqui um desses 2 personagens que fica rotacionando sempre a cada 35 dias. Falando especificamente agora sobre a evolução de personagens, a primeira coisa que nós temos que destacar é a diferença entre o nível de personagem e o rank de aventura, tá? O rank de aventura você pode ver ali em cima à esquerda. Você ganha níveis à medida que você conclui atividades
do mundo, abrindo baú, coletando tais coisas, concluindo missões, etc, etc, etc. Você também ganha um pouco de experiência de personagens quando você conclui essas missões. Você até pode, no começo do jogo, evoluir os personagens só com essa experiência inicial de concluir missões. Mas você vai perceber que quando você chegar no nível 20 do ranking de aventura, os seus personagens do time estarão lá pelo nível 16, por aí, tá? E aí depois disso, o seu nível de personagem, basicamente você vai evoluir somente com, deixa eu mostrar aqui, com esses materiais aqui, esses livros de experiência, tá? Eu já mostrei, você pode ganhá-los concluindo missões, concluindo algumas outras atividades do mundo, como eventos, mas também nos afloramentos de linha lei. Eu não indico vocês gastarem a resina de vocês, né, que tem um máximo de 160, conforme eu expliquei anteriormente. Você gastar 20 dessas resinas para ganhar um pouquinho desses livros. Não indico, tá? Foque as resinas para ganhar outras recompensas. E aí vamos lá. Quais são as formas que você pode evoluir os seus personagens? Você pode evoluir o nível dele, né? Então esse Bennett aqui ele está no nível 54 de 60. Os personagens eles sempre vão ser barrados, por assim dizer. Eles sempre vão ter... Deixa eu trocar aqui para ele não ficar falando essa chatice dele. Eles sempre vão evoluir em parte, tá? Então até o nível 20, depois até o nível 40. E sempre quando você atinge esse limite que tá, essa barreira, você tem que procurar os materiais de evolução. Então, para eu ultrapassar a barreira do nível 20 com esse personagem Shinkyu, eu preciso desses materiais aqui. Para eu ultrapassar a barreira do nível 40, eu já preciso desses outros materiais. E aí, uma outra dica já que acaba sendo de exploração, mas eu deixei aqui reservada para essa parte específica, é que o jogo ele sempre diz aonde você pode encontrar esses elementos. Eu não sei se aparece na versão do computador, mas fica até uma dica a mais. Sempre olhe, e isso para todos os jogos, tá? Sempre olhe para os botões que aparecem ali embaixo, por exemplo, o que cada botão faz. Então, quando a gente vem aqui em acender, eu coloco aqui em algum material específico, o R3 no caso do PlayStation 4, ele vai me mostrar informações desse material, e aí eu posso clicar aqui, ó, dropado quer dizer que cai do inimigo, tá? O inimigo libera depois de derrotado. Dropado de Oceanides, e aí eu posso apertar o X. Opa, não posso? Por que não pode? Ah, isso aqui pode. Quando tá escurinho assim, quer dizer que eu posso clicar, verificar qual é esse inimigo, certo? E aí eu posso clicar de novo e rastrear esse inimigo no mapa. Mas eu primeiro preciso já ter achado esse inimigo, ok? Então o jogo ele é muito bom em não te deixar perdido. Você sempre vai saber aonde encontrar a maioria dos elementos. Agora, essa florzinha aqui, essa flor de seda, aí eu já não tenho marcado fácil no mapa. O que acaba dizendo é só a região em geral em que eu posso encontrá-la. E aí, quando chegando nessa região, aí sim eu vou ter que andar e procurar ela pelo meio do cenário. Continuando, você pode chegar nesse nível de personagem até o nível 90, o máximo atualmente. Cada personagem, à medida que ascende, ele aumenta a vida básica, a defesa básica, o ataque básico e aumenta mais alguma outra característica a mais. Então, por exemplo, a Yanfei, o elemento bônus dela que aumenta à medida que você ascende, né, que é ultrapassar essa barreira que eu expliquei anteriormente, é o bônus de dano pyro. O Shinkyu aumenta o ataque, a Yelan aumenta a taxa crítica e assim por diante. A segunda forma de evoluir é evoluir a sua arma. Você pode fortalecer ela de duas formas. A primeira
fortalecer normalmente. E aí você tem que ter... Você também vai chegar em algumas barreiras de nível. Então, por exemplo, eu estou na barreira do nível 80 da arma. E eu preciso desses materiais aqui. E também atingir o ranking de nível 50 para eu poder evoluir mais ainda. Mas antes de eu atingir essas barreiras específicas do nível 20, nível 40, nível 50, eu tenho que evoluir essa arma inserindo outros materiais mais fracos, né? Então eu posso inserir automaticamente, ele já coloca aqui alguns materiais e aí eu vou evoluir essa minha arma do nível 1 até o nível 19 nesse exemplo. A segunda forma de eu evoluir a minha arma é fortalecer ela, na verdade refinar. Eu tenho fortalecer quando eu coloco, né, esses materiais para aumentar de nível ou aqueles outros materiais para eu ultrapassar aquela barreira. O refinar acontece quando eu tenho outra arma igual a essa daqui. Então repara que cada arma tem um efeito ali. Então vamos perceber o efeito aqui. Derrotar um oponente recupera 8% da vida. Repara que aquele 8% ele está com uma coloraçãozinha diferente. Essa coloraçãozinha diferente significa que eu posso mudar, aumentar essa porcentagem quando eu refino. Então se eu algum dia achar uma arma exatamente igual a essa, com o mesmo nome e tal, eu posso clicar nela, aí eu vou gastar essa arma, aquela arma vai ser, a segunda arma, né, igual a essa vai ser destruída, e eu vou aumentar a porcentagem desse meu efeito. Eu posso chegar no nível de refino, né, que eu acabei de mostrar para vocês, até o nível máximo de 5. Ou seja, eu já tenho a arma no nível de refino nível 1, e se eu pegar outras 4 armas iguais a essa, eu posso refinar do nível 1 até o nível 5, como por exemplo essa arma aqui, tá? Que eu já refinei ela até o nível 5. Outra forma de você evoluir seus personagens é a partir dos artefatos. Eu vou pular rapidinho, que essa daqui é a parte mais complexa de evolução de personagem. Nós temos a constelação. A constelação do viajante, você ganha itens específicos à medida que você avança no ranking de aventura e fala lá com a Caterine para ganhar recompensa, né, de aumento de nível de ranking, ou quando você também faz algumas missões de história principal, melhora o nível da estátua dos 7 de algum elemento específico, e aí nesses casos você ganha os itens para avançar a constelação daquele elemento específico do viajante. Já aqui nos outros personagens, você só ganha esse item de evolução de constelação quando você ganha esse personagem repetido no sistema gacha. Então, por exemplo, eu dei sorte demais aqui com essa Yelan, que ela é uma 5 estrelas, uma das melhores do jogo. Então eu dei sorte na roleta, eu peguei ela com 10 tiros depois, 10 orações depois. É algo bem raro, eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que funciona o sistema gacha do jogo. Normalmente você tem que fazer uma oração 70 vezes, 80 vezes para conseguir um personagem 5 estrelas garantido. Eu consegui com 10 só. E aí, essas constelações, elas melhoram alguma das suas habilidades ou então aumentam o nível máximo que você pode upar essa habilidade. Upar é melhorar, tá? E aí, essas constelações, elas são chamadas por outros youtubers de C. Então, por exemplo, às vezes você pode ouvir num outro vídeo, tal personagem só funciona se tiver na C1. Significa que além do personagem, de você ter no personagem, às vezes ele é ruim no nível básico, mas se você conseguir liberar a constelação C1 dela, ou C2 ou C3 e por aí vai, esse personagem dá uma melhorada absurda e ele passa a ser mais eficiente na função dele do combate, sendo de DPS, sub DPS ou suporte. A penúltima forma de evolução do personagem é a partir dos talentos. Os talentos, nós temos o ataque básico normal do personagem, a habilidade elemental dele e a habilidade suprema dele. Esses outros aqui são automáticos de você liberar à medida que você avança de nível com o personagem.
Então, por exemplo, esse daqui eu vou ganhar quando eu ultrapassar a ascensão de nível 4 do personagem. O nível de ascensão são aquelas barreiras específicas, né? No nível 20, nível 40, nível 50, 60, por aí vai. Já essas outras três aqui iniciais, você pode melhorá-las desde que você tenha nível específico desse personagem liberado, alcançado, e também esses materiais aqui necessários. Caso você não saiba muito o qual focar, você pode ver que tem um botãozinho ali em cima, referência de talento. Isso daqui são o que a maioria dos outros jogadores focam, certo? Então, por exemplo, os outros jogadores focam na habilidade suprema dele, depois focam aqui na habilidade elemental e por fim eles focam na habilidade de ataque normal dele. Qual é a observação que eu deixo aqui? Você tem que, caso você siga essa recomendação aqui, você tem que saber como que os outros jogadores utilizam. Qual é a forma usual desses personagens específicos serem utilizados. Então, o Shinkyu aqui, pelo conhecimento que eu tenho no jogo, ele é utilizado como DPS secundário. Ou seja, eu vou mudar ele rapidamente no meio da batalha, vou soltar as habilidades dele e vou sair de campo. Então por isso que eu tenho somente esses dois talentos aqui upados e eu não tô botando nada aqui no ataque normal dele, porque ele não vai ficar em campo para soltar ataque normal. E aí você pode perceber isso nos meus outros personagens também, ó. O Bennett, eu só tô aprimorando aqui a habilidade suprema dele, que é para curar e para melhorar meu ataque. A Yelan, eu foco nesses dois aqui, eu gosto muito do dano que a habilidade elemental dela causa. E tô melhorando só agora a habilidade suprema dela. A ataque normal dela não tô upando, tá? E aí você tem que conhecer, né? Você tem que saber se o uso que você vai fazer do personagem é o mesmo uso em que os outros jogadores estão fazendo. Então, por exemplo, os outros jogadores aqui com a Yanfei, por coincidência, também fazem um uso similar ao que eu estou fazendo. Na verdade não fazem, né? Eles focam no ataque normal dela e depois focam na habilidade suprema. Mas eu gosto, eu particularmente estou usando ela como DPS primário, então eu tô DPS principal, então eu estou focando aqui na habilidade elemental dela, ok? Então eu não estou fazendo um uso que os outros jogadores estão fazendo, então eu estou upando do meu jeito, tá? Então perceba, caso você ainda não tenha conhecimento de jogo, você pode procurar, né, guias em outros canais do personagem específico que você conseguiu até o momento, ver como normalmente a galera utiliza ele, ver se você vai utilizar de forma parecida ou se você vai utilizar de outra forma. A dica que eu dou é: você escolheu o seu DPS principal que vai ficar em campo ocasionando dano e você selecionou os seus outros sub DPS que não vão ficar em campo dando dano com ataque normal, não evolui o ataque normal dele. Tá? Evolui só as habilidades dos seus DPS secundários e também dos seus suportes, como é o caso aqui do meu Bennett. Agora vamos falar talvez da parte mais complexa desse vídeo, que são os artefatos. Os artefatos são os seus equipamentos principais dentro do jogo, além da sua arma. Para a gente entender artefatos, primeiro a gente tem que vir aqui em atributos, depois procurar informações detalhadas ali embaixo, que é o botão triângulo no PlayStation 4. Então nós temos como principais atributos aqui vida máxima, ataque, defesa, proficiência elemental, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e porventura o bônus de alguns tipos de elementos. Você pode procurar em outros vídeos de outros canais como aumentar o seu dano no jogo, mas basicamente é o seguinte: você não precisa focar somente em ataque, tá? Nesse atributo aqui, ataque, que vem principalmente da sua arma e também do seu artefato de pena. O seu dano final ele vai ser influenciado pelo seu ataque, mas também pelo seu dano crítico
Só que para você conseguir atingir um dano crítico, você tem que ter uma boa taxa crítica também. Não adianta ter um dano crítico elevado se você atinge pouco esse dano crítico. Então, o ideal é você ter uma taxa crítica acima de 50%, de 50% até no máximo 70%. E o dano crítico, se você procurar em outros criadores de conteúdo, você encontra de 150 até 200 de dano crítico. Eu nunca consegui chegar nesses valores. E também uma outra forma de aumentar o seu dano é a partir de bônus de dano do elemento do ataque do seu personagem. Então, por exemplo, aqui o Shinkyu, na habilidade elemental dele, que é do elemento Hydro, se eu botar bônus de elemento Hydro nos meus artefatos, ele vai ter um multiplicador de dano a mais. Então isso no final vai ajudar a aumentar o meu dano final. Então já fica inclusive aí as primeiras dicas, né? Não foque somente no seu ataque. Vindo agora para os artefatos, nós temos 5. O primeiro deles é a flor, depois temos a pena, depois a areia, cálice e tiara, também chamado de coroa. Nós vemos os atributos que são melhorados por cada tipo de artefato do lado direito. Então ali do lado direito em cima nós temos o atributo principal e embaixo nós temos os atributos secundários. Os atributos secundários eles são aleatórios à medida que você vai upando o seu artefato, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. O que eu queria destacar nesse começo é que a flor, qualquer flor, sempre vai ter como atributo principal a vida. Então não adianta você tentar procurar ataque ou bônus de elemento, por exemplo. Você não vai achar aqui como atributo principal na flor. E a pena, qualquer pena, sempre vai aumentar o seu ataque. Os únicos artefatos que você pode procurar atributos específicos são os 3 da direita: a areia, o cálice e a tiara. Percebam que cada artefato tem um número de estrelas. Cada estrela no artefato significa o quanto você pode evoluir esse tipo de equipamento. Cada estrela você pode evoluir 4 níveis. Então se eu tenho 3 estrelas, quer dizer que o nível máximo vai ser 12. Se eu tenho 4 estrelas, o nível máximo vai ser 16. E se eu tenho 5 estrelas, o nível máximo vai ser 20. Então obviamente a gente vai focar mais para o final do jogo nos artefatos de 5 estrelas e utilizar os outros artefatos para serem destruídos quando a gente for fortalecer os nossos de 5 estrelas. Os artefatos de 5 estrelas trazem uma outra dica paralela. Você tem um itemzinho chamado resina frágil. Você ganha ela à medida que você vai jogando o jogo. Você pode gastar uma resina frágil para gerar 60 resinas originais, que são essas resinas que enchem naturalmente até o máximo de 160. São essas resinas originais que a gente gasta para conseguir certas recompensas no jogo, como em domínio, chefes, etc. A dica é: guarde essas resinas frágeis até o nível 45 de aventura, porque quando você chega ao nível 45 de aventura, os seus domínios aqui de artefatos, eles sempre vão dar, quando você conseguir completar um deles, sempre vão dar pelo menos um artefato de nível 5, de 5 estrelas. Então, quando você chegar no nível 45, nem tente ficar farmando artefatos antes de chegar no nível 45, porque você vai estar gastando resina à toa. Essa é uma dica que muitos criadores de conteúdo dão. Não fique gastando a sua resina frágil para aumentar a sua quantidade de resina original, e também não fique farmando artefato fraco de 4 estrelas antes de chegar no nível 45, porque no nível 45 você sempre vai receber um de 5 estrelas garantido. E aí sim, quando você chegar no nível 45, você começa a gastar as suas resinas frágeis para ficar fazendo os domínios de artefatos várias vezes ao dia para conseguir os artefatos de 5 estrelas e melhorar exponencialmente os seus personagens. Você pode ver também do lado direito que se você equipar 2 artefatos do mesmo conjunto, você ganha um bônus, e se você equipar 4 peças do mesmo conjunto, você ganha o bônus completo dele. Quando saber quando equipar somente 2 peças ou 4 peças de um determinado conjunto? Isso vai depender de pesquisa mesmo, de vídeos de YouTube e tutoriais,
de personagens específicos em funções específicas. Então, dependendo da função que o personagem vai desempenhar na batalha, se ele vai ser DPS principal, sub DPS ou suporte, pode haver um conjunto específico para esse personagem naquela função. Então, isso você vai realmente ganhando experiência com o tempo. Uma observação é que somente no Cálice você encontra peças com atributo principal de bônus de dano de elemento. Então, de todos os 5 tipos de artefato, o ideal é que você reserve o Cálice para bônus elemental do mesmo elemento do personagem que você está equipando ele. E aí, na areia e na tiara, normalmente você procura taxa crítica, dano crítico e outros atributos como recarga de energia, etc. Em relação aos atributos secundários, que são mais aleatórios, né? Perceba, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, eu tenho essa areia 4 estrelas no nível 0 e ela tem 3 atributos secundários, e eu tenho outra areia também de 4 estrelas, também no nível 0, só com 2 atributos secundários. Então, mais na frente no jogo, quando você já tiver realmente com bons artefatos, com bons atributos principais, e você já tiver sentindo que os seus personagens estão eficientes, né? Lá a partir do nível 45 de aventura, aí você vai começar a procurar artefatos 5 estrelas que, além do atributo principal seja bom, os seus atributos secundários também sejam bons. Então essa vai ser praticamente a parte mais demorada do seu fim de jogo, por assim dizer, chamado de endgame, quando você já consegue fazer praticamente qualquer conteúdo do jogo, menos o abismo no seu nível mais avançado. Então, por exemplo, o abismo tem 12 níveis e você consegue ficar ali no nível 9, nível 10, por aí. Você vai passar a fazer o farm de artefatos, você vai passar muito tempo procurando os artefatos realmente que tem a combinação mais próxima do ideal, que é tanto o atributo principal bom como também os atributos secundários. E quando você estiver nessa fase, você vai tentar procurar um artefato que já inicie com 3 atributos secundários, e aí, à medida que você for fortalecendo esses atributos, a cada 4 níveis que você evolui ele, você ou ganha um atributo secundário novo até você atingir 4 atributos secundários. Ou seja, se eu evoluir aqui até o nível 4, vou fazer esse teste aqui gastando os poucos recursos que eu tenho, porque eu sou muito legal. Olha só, eu vou ganhar um atributo secundário adicional. Eu só ganho atributo secundário adicional ou melhoro um dos meus atributos secundários a cada 4 níveis. Já o meu atributo secundário, ele melhora a cada nível. Então olha só, eu vou fortalecer um nível. O meu atributo principal já evoluiu e nenhum dos meus secundários vai melhorar ou adicionar. Eu vou adicionar até o nível 4 e aí o meu principal melhora e eu também ganho um atributo secundário adicional. Bora lá fortalecer. Beleza, ganhei uma defesa. Agora que eu já tenho 4 secundários, quando eu avançar mais 4 níveis, perdão, aí eu já vou melhorar aleatoriamente um dos 4 que eu já tenho. Então qual é uma dica quando você estiver mais lá no final do jogo, tá? Nesse começo, até o nível 45, ou até exatamente no nível 45, não se preocupe, tá? É você procurar artefatos que no nível 0 eles já tenham como atributo secundário taxa crítica e dano crítico, por exemplo, já deixa muito bom, e mais um terceiro atributo secundário que sirva para o seu personagem. Às vezes é ataque em percentual, ou às vezes é recarga de energia que o seu personagem precisa. Esse artefato em específico aqui que eu estou usando como exemplo, ele só tem a proeficiência elemental de secundário bom, tá? Perceba ali também que nós temos 2 tipos de defesa, e isso também vale para o ataque. Nós temos defesa percentual, também temos ataque percentual, e também temos a chamada defesa flat, ou defesa, em português seria uma defesa achatada, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra.
E também temos esse chamado ataque flat. Sempre priorize o ataque em percentual. Sempre priorize o ataque em percentual. Você quase nunca vai querer defesa no seu atributo, tá? Só alguns personagens bem específicos que eles melhoram à medida que a defesa deles melhora. A maioria dos outros personagens, grande maioria dos personagens, vai precisar de ataque percentual, tá? Mas melhor que ataque percentual é o que? Taxa crítica e dano crítico. E por fim, uma dica bem avançada: quando você realmente já tiver artefatos 5 estrelas com o atributo principal bom e você for começar a trocar eles por outros 5 estrelas que além do artefato principal bom também tenham artefatos secundários bons, é o seguinte: você vai evoluir ele até o nível 4. Bora pegar um aqui. Você vai evoluir ele até o nível 4. Eu não vou evoluir aqui porque eu quero guardar. Mas bora fazer um teste aqui. Ele tem bons aqui. Ele tá muito bom, na verdade, esse daqui. Proficiência alimentar, recarga de energia é muito bom, dano crítico é excelente, né? Bora ver se vem uma taxa crítica aqui. Veio defesa e ainda veio defesa flat, né? Digamos que eu ache esse artefato ruim agora. Ele veio ruim. Eu vou guardar esse que tem nível 4 para quando eu achar um outro 5 estrelas. Deixa eu ver se eu tenho esse daqui. Quando eu acho um outro 5 estrelas nível 0 que eu quero fortalecer ele, eu uso o nível 4 ruim, mas também tem que ter 5 estrelas. Eu uso ele para fortalecer esse nível 0 que eu quero testar. Isso aqui só funciona com 5 estrelas. Perceba que eu usei um artefato 5 estrelas nível 4 para fortalecer esse meu nível 0 e ele automaticamente vai para o nível 4 também, tá? Isso aqui é uma dica mais avançada e é muito bom. Por que isso aqui é uma dica que só funciona com artefatos 5 estrelas saindo do nível 0 para o nível 4? Você sempre vai usar, né, artefatos antigos, fracos, para fortalecer um outro que você queira deixar forte, correto? Só que você sempre vai perder um pouco de experiência, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Então olha só, eu tenho ali atrás ao fundo um artefato nível 4 com 3 estrelas. Eu tenho ali ao fundo um artefato 3 estrelas nível 0. E eu vou utilizar esse daqui, que também são 3 estrelas, mas está no nível 4. Eu vou utilizar ele para fortalecer. A princípio eu posso pensar que o meu artefato que eu estou querendo fortalecer também vai para o nível 4, mas não. Eu sempre terei uma perda de experiência do que eu gastei. Então eu gastei uma certa experiência e recursos para deixar esse aqui embaixo até o nível 4. Mas quando eu uso esse nível 4 para fortalecer um outro, ele vai só até o nível 3. Bom, vocês viram, né? Essa perda de recursos, né? Ela somente não acontece quando eu estava explicando agora há pouco em artefatos 5 estrelas de nível 0 e a gente usa um outro de 5 estrelas de nível 4. Aí os dois vão ser transformados. Eu vou utilizar um de nível 4 e o meu mais novo vai exatamente para o nível 4. Depois disso, do nível 5 em diante, de 5 estrelas, exemplo, eu tenho esse daqui nível 4, né? Bora ver se eu utilizando um nível 8, ele vai para o nível 12. Não, olha só. Eu estou utilizando um 5 estrelas de 8 níveis, mas ele só está se convertendo lá em cima em mais 5 níveis. Então eu sempre terei uma perda, menos no exemplo que eu expliquei para vocês. No mais, realmente resta só vocês testarem, aprenderem um pouco mais sobre o jogo, focarem muito em taxa crítica, dano crítico e dano elemental, caso seu personagem vá dar dano, né? Estudarem também os talentos dos seus personagens para ver quais são os atributos que melhoram determinado dano ou determinada cura. Por exemplo, essa personagem aqui, a cura dela aumenta à medida que a vida máxima dela aumenta. Então não adianta eu botar ataque, taxa crítica nem nada se eu só vou utilizar ela para cura. Eu só vou querer aumentar a vida máxima dela.
Tá? Então estude um pouco o seu personagem, leia essa parte aqui de talentos, leia e entenda qual atributo melhora a habilidade dele e se você vai utilizar esse personagem com essa função, né? Se eu vou utilizar essa personagem com a função de cura. Por fim, a gente vai falar do sistema gacha do jogo, as chamadas orações. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: você não precisa gastar dinheiro real para conseguir personagens aqui no sistema gacha. Você pode sim ganhar as suas orações ou tiros, né, como alguns chamam, somente jogando o jogo principal. O jogo é cheio de evento, todo mês tem evento novo, às vezes a cada 15 dias. Esses eventos dão gemas. A cada versão do jogo, por exemplo, nós estamos na versão 4.1. Cada versão dura em torno de um mês, 45 dias. E cada versão vem com várias recompensas que você pode ganhar em forma de gema. E que convertendo para tiros ou orações, chegam entre 50 a 100 tiros. Dependendo se você conseguir fazer realmente tudo que aquela versão específica proporcionou. Você pode procurar essa estimativa de quantas gemas vão ser disponibilizadas na forma de recompensa em outros canais, como por exemplo o do Mr. Casual. Se eu não me engano, essa versão 4.1 estava com mais de 100 tiros como recompensa caso você fizesse tudo o que o mapa tinha a oferecer e os eventos também proporcionados. Segunda dica, essa daqui talvez seja a mais importante deste tópico. Procure ver de qual região é o personagem que você vai tentar pegar. Porque lembra no começo do vídeo que eu falei que algumas regiões você não consegue ir no começo do jogo. Principalmente a região de Inazuma. Você só vai conseguir chegar lá em torno do nível 25 de ranking de aventura. Em torno de umas 15 horas de jogo a 20 horas de jogo depois. Então se você pegar um personagem, mesmo que seja um personagem 5 estrelas, né, super fortão, como a Raiden Shogun, por exemplo, você não vai conseguir upar ela, porque você não vai ter os materiais necessários para melhorar essa personagem, a não ser que você chegue nessa região. Já se o personagem for da região de Mondstadt, de Liyue, de Sumeru, você consegue chegar desde o começo do jogo. Provavelmente você não consegue chegar até o nível 90 com aquele personagem, porque à medida que você vai avançando de nível, alguns materiais novos vão sendo necessários. E alguns desses materiais novos, eles estão meio que travados atrás de chefes que só são liberados na missão de história. Mas mesmo assim você conseguiria melhorar o seu personagem, por exemplo, até o nível 60. Eu acho que isso é mais garantido, se eu não estou enganado. E Fontaine, como eu falei para vocês, primeiro você precisa terminar toda a missão de história da primeira região de Mondstadt para esse teleportezinho bem aqui ficar liberado. Aí sim você iria conseguir chegar nessa região e coletar os materiais daqui. Outra questão é, caso você não vá gastar dinheiro com o jogo, né, procure vídeos como por exemplo do Japeta, do canal Japeta, onde tem uma previsão de quais personagens virão após esses banners daqui serem substituídos. A cada versão do jogo, por exemplo, nessa daqui que é a 4.1, a MiHoYo, que é a empresa do jogo, na verdade é a Royoverse agora, ela diz quais vão ser os banners oficiais. Então esse daqui está com 16 dias para terminar, vão vir outros dois personagens em banners diferentes, né, na segunda parte da versão 4.1, e a partir da versão 4.2 o pessoal fica só estipulando. Então procure ver esses vídeos para você saber quando um personagem ele pode estar voltando ou não para o sistema gacha aqui do jogo para ser sorteado. Basicamente os personagens voltam uma vez a cada ano. E então se um personagem que o pessoal fala que é muito forte estiver vindo nos próximos meses, você pode guardar algumas das suas gemas, né, para você soltar os tiros daqui a poucos meses. Você consegue sim se divertir e conseguir concluir diversos
desafios do jogo só com personagens 4 estrelas. Então você pode sim guardar. Eu sei que a ansiedade, né, é difícil, mas se você tiver só personagem 4 estrelas, você consegue sim zerar o jogo, por assim dizer. Agora vamos aqui às explicações. Sempre no jogo, sempre vai ter esse banner aqui do mochileiro, invocação do mochileiro ali escrito. A imagem desse banner pode mudar e pode levar você ao erro achando que é um outro banner novo, ou então que o personagem sorteado aqui nele vai ser outro personagem, mas não. O banner do mochileiro sempre vai ter os mesmos personagens possíveis de serem sorteados. Sempre são personagens travados, por assim dizer. Os únicos banners que ficam rotacionando é o banner de arma e esses banners aqui de personagens. O banner de arma são as armas específicas desses dois personagens aqui. Então, para você realmente deixar o seu personagem desse banner aqui o mais forte possível, e isso poucos fazem, tá? Não se sinta obrigado a fazer isso que eu vou falar agora, mas para ficar mais forte ainda o seu personagem, tem a arma específica dele, certo? Então, por exemplo, a Rutal, se você pegar a Rutal e depois pegar essa lança dela, que é o báculo de Roma, aquela lança vermelha ali, ela vai ficar muito mais forte se você equipar essa lança nela, tá? Alguns casos aqui, mesmo que a arma seja do personagem, ainda assim não é uma arma boa para o próprio personagem. Então basta você realmente procurar em vídeos de outros canais para saber se personagem X ou Y vale a pena você tentar rodar ele, né? Você tentar sortear ele. A Rutal, como eu já falei, sim, ela é uma das principais do jogo inteiro, sempre é indicada. Para os tiros aqui nos banners que rotacionam, você precisa desse item chamado destino entrelaçado. O destino familiar você ganha também ao longo do jogo de diferentes formas, e ele serve somente aqui para o banner do mochileiro. Então, o destino aqui entrelaçado, ou na verdade as gemas, né? As gemas essenciais, que quando você vai dar um tiro aqui, ela se converte em destino entrelaçado. Você pode guardar para um banner de um personagem que você tem interesse. Já o destino familiar, assim que você pegar esse item, você já pode gastar ele diretamente aqui no banner do mochileiro. Inclusive, um local que você ganha esses destinos familiares é quando você vai evoluindo os seus personagens, e quando você acende ele passando de certas barreiras de níveis, nível 20, nível 40, etc, você ganha. Então você tem que clicar aqui, por exemplo no PlayStation 4 você tem que clicar no botão direcional direito, e aí ele vai ganhar, você vai ganhar um quando você ultrapassar o nível 20, vai ganhar outro quando ultrapassar o nível 50, se eu não estou enganado, e por aí vai. Então nunca esqueça de você procurar essa recompensazinha. Tá bem escondida. Eu demorei muito para descobrir essa recompensa no jogo. Eu sempre via um sinal de exclamação aqui no botão do personagem. Eu nunca sabia o que era. É porque tinha uma recompensa livre para eu resgatar lá, ok? Voltando aqui para o sistema de orações, o gacha. Sempre que você dá um tiro ou faz uma oração, né, em qualquer banner, e você pega um personagem repetido, você ganha aquele item ali embaixo à esquerda, o primeiro deles, que é o brilho estrelar abandonado. E caso você não pegue um personagem repetido, você vai ganhar esse outro item, que é o poeira estrelar abandonada. Quando eu falo um, na verdade você ganha dois, tá? Se eu não estou enganado aqui, quando você pega um personagem repetido, e quando você não pega nenhum personagem repetido, você ganha 15 dessas poeiras estrelares. E aí, com esses dois itens, que estão os dois lá embaixo à esquerda, um eu tenho 48, o outro eu tenho 525, você pode vir aqui na barganha da Paimon, botão para cima no direcional. O primeiro dos itens você pode gastar aqui nessa parte da lojinha dela,
É indicado você guardar esses itens para comprar personagem aqui, que também se rotacionam, tá? Nenhum desses dois aqui é bom, então não tem por que eu gastar. Eu estou em busca de um Bennett para eu pegar uma constelação dele, tá? Tô esperando ele aparecer aqui. O segundo item, aí sim você pode gastar ele aqui mensalmente. Você ganha 5 oportunidades de comprar o destino entrelaçado e o destino familiar com esse item, né? Eu vou até comprar aqui destino entrelaçado, gastando 375 dos meus itens, que eu já esqueci o nome lá. Pá. Eu não sei se eu vou comprar aqui o destino familiar, como ele é pro banner do mochileiro. Eu acho que eu prefiro guardar para no próximo mês eu comprar mais destino entrelaçado para eu usar nos banners dos personagens que eu realmente quero. E aqui ainda na loja da Paimon você pode, né, converter diretamente a sua gema por destino. Então nunca troque a sua gema por destino familiar, sempre troque por destino entrelaçado. Eu tenho 552 gemas, daria para comprar somente 3 aqui. Na loja da Paimon você pode comprar outras coisas também. A Bênção da Lua, você ganha 300 cristais que se convertem em 300 gemas, se eu não estou enganado. E tem mais um efeito que, se eu não estou enganado, você ganha 90 gemas por dia, tá? Todo dia que você entra você ganha 90 gemas por 30 dias. Eu acho que de todas as possibilidades de compra, eu acho que isso daqui é o melhor. Você pode comprar outras coisinhas aqui, roupa de personagem. Aqui a benção que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é quando você quer comprar o cristal, né, que se transforma em... Você transforma depois esses cristais em gemas, tá? Ou então os cristais direto aqui em roupa de personagem, por aí vai. Voltemos aqui para o mais importante, né? Cada banner desse, na verdade, não. O banner de personagem, ele tem umas regras específicas. O banner de arma tem outra regra específica. Essas regras você pode ver ali embaixo no botão detalhes. De modo simplificado, o personagem 5 estrelas desse banner é esse cara aqui da esquerda. E os outros personagens que estão ali à direita, os 3, são personagens 4 estrelas que têm uma chance maior de você conseguir eles. Os personagens 4 estrelas, eles aparecem em ambos os dois banners que rotacionam. O que muda é somente o personagem 5 estrelas dentre esses dois banners aqui, tá? E aí tem uma contagem que você pode fazer para saber se você está perto ou não de conseguir o seu personagem 5 estrelas. Como é que funciona isso daqui? Bora ver aqui nos detalhes para eu não falar nenhuma besteira. Então vamos começar. A cada tiro que você der, a cada oração, né, que você faça num banner desse de personagem, tá? Um banner de personagem, você sempre tem uma chance muito ínfima de conseguir um personagem 5 estrelas. E caso você atire 90 vezes e não consiga, exatamente no tiro 90 você vai conseguir um personagem 5 estrelas. Só que aí é o seguinte, o personagem 5 estrelas não é 100% garantido que você pegue o personagem que estava destacado no banner. Você tem 50% de chance de pegar esse personagem 5 estrelas quando vier, né, um personagem 5 estrelas. Então é assim, você atirou, pá, apareceu um personagem 5 estrelas, você ganhou um 5 estrelas. 50% de chance de vir ele, ou 50% de chance de vir algum desses outros 5 estrelas aqui, ó. Tignari, Mona, Diluc, Jean, Kiki, Keking e Derya. Então, pela regra do jogo, pelo que o próprio jogo explica aqui, você vai jogando e se você não conseguir em 90 tiros, no último tiro dos 90 você consegue um 5 estrelas. Aí o que acontece? Se você der um tiro, aliás, se você conseguir um personagem 5 estrelas, essas 90 tentativas resetam. Então você tem 90 chances de conseguir um 5 estrelas. Se você conseguiu no tiro 40, a próxima vez que você for tentar um 5 estrelas vai resetar.
Você não vai começar do tiro 41, 42, não, você vai começar de novo do nível 1 até o 90, tá? Então você pode, claro, conseguir um outro 5 estrelas antes do 90, mas vai resetar essa chance do 1 ao 90 para conseguir garantido no tiro 90. Primeira observação é essa. Segunda, se você conseguiu um 5 estrelas que não foi o personagem do banner, né? Não foi o personagem promocional. A próxima vez que você conseguir um personagem 5 estrelas, vai ser 100% sim esse personagem aqui do banner, certo? Então, na pior das hipóteses, você vai começar a atirar. Você não conseguiu nas 90 tentativas, conseguiu só na última, na garantida que é a última. 90 tiros, pá. Não veio o personagem que queria. Aí você tem outras 90 para conseguir, né? Automaticamente de novo. Você não conseguiu antes do 90, conseguiu só no 90 de novo. E aí sim veio 100% garantido esse daqui. Então, na pior das hipóteses, você sempre vai ter 180 tiros para conseguir 100% esse personagem. O personagem do banner, né? Não exatamente esse, mas o personagem que estiver aparecendo lá do banner, tá? Essa sempre é na pior das hipóteses. Claro que você sempre tem a chance de conseguir antes. E aí, falando de probabilidade, tem uma questãozinha que os fãs descobriram. Os jogadores, os fãs não, né? Os jogadores descobriram. Eles foram compartilhando informações e eles descobriram o seguinte, é o chamado pitch. Você consegue o personagem 90 garantido, aliás, você consegue o personagem 5 estrelas garantido no tiro 90, só que a partir do tiro 75, se eu não estou enganado, as suas chances aumentam muito. Então você tem essa chance aqui, ó, de 0,6% do tiro 1 até o tiro 75. No tiro 76 até o tiro 80, se eu não estou enganado, a sua chance aumenta muito. Então é muito provável que você consiga o seu personagem 5 estrelas antes do nível 90. Porque você vai passar por essa fase do tiro 75 até o 80. Eu posso estar enganado, tá? Pode ser do 70 até o 80, mas é por aí. Tá? Então você provavelmente vai conseguir um pouco antes. Então na verdade a sua esperança pode aumentar a partir do momento que você chega próximo do tiro 70 ou 75. Então, personagem 5 estrelas foi isso. Em relação aos personagens 4 estrelas, caso você não consiga, né, um personagem 4 estrelas, na verdade, ou um item 4 estrelas, porque pode ser uma arma também que aparece, a cada 10 tiros você sempre vai ganhar pelo menos um item 4 estrelas. E esse item 4 estrelas tem 50% de chance de ser um desses 3 personagens que estão lá no banner. E aí, sobre o pitch ainda do personagem 5 estrelas, o que o pessoal costuma calcular, né? Eles costumam falar se o personagem está no chamado soft pitch, que é o pitch leve, por assim dizer, que é o tiro antes do tiro 75 ou 70, eu não estou lembrado. E se ele chegar no tiro 70 ou 75, né, que as suas chances aumentam estrondosamente de conseguir os 5 estrelas, aí falam que está no hard pitch, no pitch mais pesado, tá, com maiores chances de ganhar. Outra questão que dá para se calcular é o seguinte: caso você tenha conseguido um personagem 5 estrelas, seja ele no soft pitch, né, antes do tiro 70 75, se foi no pitch, no hard pitch, se foi no tiro 70 75 em diante, né, ou se foi no último tiro de todos, que foi o tiro 90, e esse personagem 5 estrelas não foi esse daqui, você perdeu a chance de 50%, né? Era 50% de chance de conseguir ele, você perdeu. Como nos próximos 90 tiros agora vai ser garantido você conseguir ele, na verdade nos próximos 90 tiros você tem 100% de chance de conseguir qualquer personagem 5 estrelas. O que isso significa? Significa que se nesse banner desse personagem eu tiver perdido os 50% e eu tiver pego outro personagem 5 estrelas, né, dessa lista daqui,
eu posso guardar os meus próximos 90 tiros para um outro banner com o personagem que eu queira, 5 estrelas. Porque aí essa chance, né, o jogo salva para o futuro. Essa chance de pegar um personagem 5 estrelas de 50% ou de 100% se você perdeu a primeira vez, fica guardado para todos os banners que vêm depois. Então eu, por exemplo, se eu não me engano, num banner passado, deixa eu ver se foi com essa personagem aqui, não foi com essa minha conta, foi na outra conta. Na minha outra conta, eu perdi os 50% e eu peguei uma personagem 5 estrelas aleatória, dentre aquelas, né, que o jogo pode dar quando você perde os 50%. Eu estou agora guardando os meus tiros para um banner do futuro com uma personagem específica que eu quero, que é a Raiden Shogun, porque agora o meu personagem 5 estrelas vai ser garantido. Eu não sei qual tiro vai vir, se vai ser no 1, se vai ser no 70, se vai ser no 80 ou se vai ser no 90. Mas quando eu conseguir um 5 estrelas, vai ser aquela segunda oportunidade que já vai ser 100% eu conseguir. Então eu vou guardar essa chance para um personagem que eu quero, tá? Eu não quero esse cara na minha outra conta, eu não quero essa menina na minha outra conta, eu quero a Raiden Shogun. Então eu vou guardar as minhas gemas para quando chegar a Raiden Shogun eu jogar tudo nela e apostar, certo? Já no banner do mochileiro não tem personagem 5 estrelas prioritário e também não tem personagem 4 estrelas prioritário com chance maior. Os 5 estrelas que a gente pode conseguir, todos têm a mesma chance. Nós temos aqui personagens 5 estrelas que a gente pode conseguir, são sempre esses. Inclusive são os mesmos personagens que a gente ganha caso a gente perca os 50% no outro banner, nos outros banners que são rotativos, né? Mas também tem chance de conseguir arma 5 estrelas, certo? Então nenhum tem chance maior que o outro. Mesma coisa com personagens ou itens 4 estrelas, todos aqui têm as mesmas chances. Temos todos os personagens 4 estrelas do jogo e também várias armas 4 estrelas no jogo. Se eu não me engano, não são todas as armas do jogo, porque algumas armas são só de eventos, né? Se você perdeu aquele evento, você não consegue mais aquela arma específica, tá? Mas as armas que podem ser sorteadas, todas têm a mesma chance aqui também. Aí você pode ver o seu histórico no botão ali embaixo, para você calcular, né, se você está no soft pitch, no hard pitch, se você está no 50% de chance ou não de conseguir um personagem 5 estrelas. Então olha só, como eu peguei a minha última personagem 5 estrelas foi a personagem do banner, né? A personagem prioritária do banner. Quer dizer que o meu próximo personagem 5 estrelas vai ter uma chance de 50% só de aparecer. Se eu tivesse pego um outro personagem 5 estrelas aqui no banner, a minha chance do meu próximo personagem seria já de 100%, né? Porque eu teria perdido a minha chance dos 50%. Já o banner de arma funciona de uma forma um pouco diferente. O banner de arma, o pessoal não indica muito atirar no banner de arma, porque quase nunca compensa. Só compensa se as duas armas forem boas. As duas armas 5 estrelas prioritárias forem boas. E aí perceba que no banner de arma aparece lá à esquerda, no cantinho, Caminho Divino. O que significa isso? Significa que eu vou escolher uma dessas duas aqui para dar prioridade. Então digamos que eu queira a Báculo de Roma, que é a arma da Rutal. O que vai acontecer? No banner de arma, se eu não estou enganado, bora já ler aqui, né? O banner de arma você ganha uma arma 5 estrelas a cada 80 tentativas. Então ao invés de 90 dos personagens, você ganha a cada 80. Só que no personagem você tem uma chance de 50%, né, de conseguir a arma. Aliás, o personagem do banner. Aqui não, você tem 75% de chance, é maior. Só que não de pegar a arma que você marcou, é de pegar qualquer uma das duas. Então você pode, com 80 tiros na pior das hipóteses, né, pegar essa segunda arma aqui. Aliás, a primeira, né, que é o Rito do Fluxo Eterno. E aonde que entra esse Caminho Divino? Se eu pego uma arma 5 estrelas a primeira vez, que não é a que eu selecionei, conta como um ponto de destino, que está ali no meio, do lado direito, está nível 0, né? Se eu pego aquela outra arma
sem ser essa daqui, vai para 1. Se mais 80 tiros ou menos, eu pego de novo uma arma 5 estrelas, mas não foi essa que eu selecionei, foi aquela outra, aumenta para 2. E aí, na próxima vez, não é quando junta 2 aqui não. É na terceira vez, né, que eu fizer esses tiros até o 80, aí sim eu vou ter 100% de chance de pegar essa arma que eu selecionei. Ou seja, na pior das hipóteses, eu dei 80 tiros na primeira vez, não peguei essa minha arma, peguei a outra, 5 estrelas. Dei mais 80 tiros, não peguei essa arma, peguei a outra. Aí juntou 2 pontos aqui no destino, depois de 160 tiros. Aí sim, a próxima vez que eu pegar uma arma 5 estrelas vai ser essa daqui. E aí digamos que eu demore mais 80 tiros, aí vão ser 240 tiros. Então na pior das hipóteses você gasta 240 tiros para pegar a arma que você quer. Por isso que não é muito indicado você gastar isso daqui, a menos que você tenha muita gema ou queira muito deixar aquele personagem específico muito forte. A Rutal, por exemplo, é uma das melhores personagens do jogo. O pessoal gosta sim de equipar ela com a arma dela para deixar ela super forte, dar danos estrambolhóbicos. E aí sim o pessoal fica correndo isso daqui. Ou então o pessoal que já está há 3 anos jogando, né? Guardando gema atrás de gema. E aí vai gastar todas as gemas no último ano, sei lá, para conseguir a personagem e a arma dela, ok? Então é isso, galera. Eu acho que deu para entender. Desculpem qualquer erro que eu tenha cometido ou qualquer parte que eu tenha explicado mal. Eu fiz esse vídeo sem roteiro. Na verdade eu fiz com um roteiro básico, mas eu não fui seguindo o roteiro especificamente, são em algumas partes bem específicas. Se no final do vídeo eu perceber que ficou ruim, eu gravo ele quando tiver um microfone melhor. Ainda tem isso, né? Minha voz deve estar ruim, deve estar baixa e tal. Quando eu conseguir um microfone melhor, eu regravo esse vídeo com paciência, um roteiro bem otimizado para esse daqui ser o melhor guia de todos do Brasil e do mundo na internet, ok? Grande abraço, galera, bom jogo, curtam e aproveitem. Tchau, tchau.